Quando a gente viu as imagens da invasão, da destruição golpista aqui no centro do poder em Brasília, a pergunta de muitos foi como a gente chegou nesse ponto. A gente fez um levantamento de alguns marcos que foram importantes nessa escalada que culminou nesses ataques. Para esse grupo de golpistas, o caos virou método e eles usam táticas de terrorismo doméstico para tentar provocar uma intervenção militar. Nos últimos 2 anos, bolsonaristas têm realizado exercícios constantes e coordenados de mobilizações de insurgência. Isso é o que aponta a coordenadora do Observatório de Extrema-Direita, Isabela Calil. Ela diz que o marco desse processo ocorreu em março de 2020, quando Jair Bolsonaro e seus apoiadores passaram a atacar os governadores e o Supremo Tribunal Federal em atos que passaram a ser chamados de manifestações antidemocráticas. É bem verdade que o bolsonarismo desde o início falava em rupturas institucionais, mas a coisa foi esquentando. Eles começaram com sugestões, às vezes até em tom de piada, como essa do Eduardo Bolsonaro. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. E depois ganharam contornos bem mais radicais e concretos. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não mais cumprirá. Em diversas ocasiões, Bolsonaro atacou ministros do Supremo, o sistema eleitoral, e deu a entender que não aceitaria o resultado das urnas. Foram anos pregando uma ruptura institucional e ataques ao Estado Democrático de Direito. Aqui a Isabela Calil aponta ainda as motociatas como um exercício de insurgência. Mas tem um elemento que é fundamental, a impunidade. O caso do Daniel Silveira foi importante. O deputado federal ameaçou o Supremo, inclusive de agressão física. Foi condenado pela Justiça e perdoado pelo Bolsonaro. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Pouco a pouco, caso a caso, foi se normalizando um discurso extremista e criminoso. E atos, comportamentos violentos, passaram a ser rotina. Um deles aconteceu há uma semana do segundo turno das eleições, quando Roberto Jefferson resistiu à prisão e chegou a atirar e jogar uma granada contra policiais. Veio o resultado das eleições e um grupo de pessoas foi à porta dos quartéis para pedir uma intervenção militar. A linha entre liberdade de expressão, opinião e crime foi diversas vezes ultrapassada. O silêncio de Bolsonaro alimentou teorias da conspiração que eram exatamente o motor desses movimentos antidemocráticos. De acordo com a pesquisadora Calil, que observa esses grupos de perto, eles ficaram menores e mais radicais. Olha só o que ela tweetou. Ganham proeminência apenas os que detêm maior habilidade com o uso da força e da violência, seja ela retórica ou física, e as lideranças desses atos passam a ser mais prestigiadas cada vez que avançam no seu extremismo estratégico contra as instituições. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, em nota lembrou dos crimes do dia 13 de dezembro, quando golpistas tentaram invadir a sede da Polícia Federal e resgatar um preso acusado de planejar atos golpistas. Na ocasião, nenhum dos vândalos foi preso. O governador do Distrito Federal em exercício era Ibanez Rocha. Vale lembrar que ele sempre foi um bolsonarista declarado. Além disso, o ministro Gilmar Mendes cita também a tentativa do ato terrorista de explodir um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. Na ocasião, um homem foi preso e assumiu a autoria do crime. Disse que o plano era de dar início ao caos e criar um estado de sítio no país. O caos como método. As autoridades falam em um plano criminoso para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. As poucas horas de caos aqui, no centro de Brasília, depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o STF. Eles danificaram o espaço físico, o mobiliário, as vidraças, as obras de arte, mas as instituições continuam de pé e prometem punição exemplar a cada um dos envolvidos, seja de quem participou, financiou ou foi omisso.